E aí, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos aqui de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Galera, não esqueça de arrebenta no like. Por que eu estou fazendo ao vivo? Porque a gente está fora do estúdio, mas a gente está aqui para trazer as novidades do Fluminense, porque a gente tem duas grandes notícias para trazer para você nesse vídeo. Uma sobre Savarino e outra sobre o Hulk. E essa informação do Hulk, pessoal, vou te falar, essa muda totalmente a situação. E eu já vou falar no começo desse vídeo, tá? Eu acho que você que quer o Hulk no Fluminense, tu vai conseguir. Porque eu acredito que Hulk agora deve chegar no Fluminense, tá bom? Mas a gente vai trocar aquela ideia, vamos trazer tudo pra você. Tô com as notícias aqui e também já pedi de certa forma ali desculpa aí pela qualidade do vídeo, talvez não esteja a qualidade do áudio também, aquela que você está acostumado a ouvir aqui no canal do Flu. Mas vamos lá, pessoal. Seguindo aqui as informações, primeiro sobre Savarino, tá? Savarino chegou hoje no Rio de Janeiro, se representou ali no Botafogo, treinou e após o treino ele pediu ali uma reunião com a direção do Botafogo e também com o treinador, tá? E a conversa foi o seguinte, ó, ele solicitou uma reunião e tal com Martin Anselmi, que é o novo treinador do Botafogo, sobre seu futuro e a proposta do Fluminense. Ele conversará com membros do seu staff e familiares para definir a sua decisão, tá? Então, assim, é o que eu falo para vocês, gente. Não existe negociação aonde o Savarino não estaria disposto a vir para o Fluminense, né? Isso é conversa, né? Se tem negociação é porque ele estaria disposto. Agora, como o negócio tem tudo para ir para cima, né? Tudo dá certo, né? O próprio Fluminense e Botafogo, eles estão alinhados sim, tá? Eu sei que o pessoal achou que não estava fechado, né? Mas tá alinhado, né? E com isso, o Savarino vai decidir até sexta-feira. Então é o prazo que o Savarino deu para dar uma resposta para a diretoria do Fluminense, na realidade para do Botafogo, né? Se viria ou não para cá, vai ser na sexta-feira. O encontro entre as partes aconteceu após o treino. O jogador solicitou uma reunião para ouvir o técnico argentino qual será seu papel no time ao longo do ano e também informou aos dirigentes que o Fluminense ofereceu para contratá-lo, tá? Então é isso, né? Eu acredito assim que o Savarino ele aceitaria vir para o Fluminense ou aceitou vir para o Fluminense, só que antes de tomar essa decisão, ele precisa obviamente saber sobre o Botafogo. Ele é ídolo lá, tem uma história no Botafogo, né? A gente não está falando de um jogador qualquer. A gente tá falando de um jogador que é o camisa 10 dos caras, foi campeão com os caras. Então, assim, mano, tem um peso, tem um peso. E o que pegou aqui é que ele quer saber do novo treinador, né? O treinador tá chegando agora no Rio de Janeiro. Então ele quer saber do novo treinador. Qual é o meu papel aqui? Eu tenho alguma escolha aqui, né? Você pretende me usar? Ou no caso, lá ele, ou no caso, ficar no banco e tal. Então, assim, isso é tudo normal, pessoal. Isso é do jogo. Agora é aquilo, ele vai comparar o que o Botafogo tem para oferecer ele e o Anselmi também, no sentido de vou te usar, você vai ser o titular e tal e tudo mais. Ou ele vai pensar no Zubeldia, né? Que muito provavelmente o Zubeldia já deve ter telefone, deve ter já, olha, tu é importante aqui, penso em você para isso, ou e tal, ou a própria diretoria do Fluminense também tem ali o porquê contratar o Savarino. No mais é isso, pessoal, nós precisamos esperar, mas a situação do Savarino só depende dele, e vale relembrar uma informação do Vene Casagrande que ele trouxe ontem. Os empresários do Wallace Davi, né, que vai ser, né, cedido ali ao Botafogo, garantiram que o Savarino gostou do que ouviu do Fluminense, né, e que aceitaria a proposta. Então a gente vai aguardar. Muito provavelmente não teremos uma novela tão longa. Essa novela do Savarino vai ser curta-metragem, né? Isso é bom porque a torcida já não aguenta mais novela. Mas a gente vai ter aí, então, Savarino resolvendo decidindo o que vai fazer da sua vida na sexta-feira. Só que tem uma outra questão, eu prometo que eu vou parar de Savarino, vamos ir para o Hulk. Mas tem uma outra questão acontecendo agora.
John Textor precisa de caixa. John Textor precisa de caixa. A informação que eu vi hoje no Fogão Net é que o John Textor precisa pagar cerca de 700 milhões de reais a curto prazo. Que é uma dívida a curto prazo é de 700 milhões. É quase a dívida toda do Fluminense. É o que o John Textor tem que fazer. John Textor também está com transfer ban. Né? Então, meus amigos aí botafoguenses sabem, né, que não vão poder contar nem com o Vidalba, que está chegando aí, se não resolver o transfer ban. Então, assim, o Botafogo está precisando de dinheiro. Então, eu acho que a própria saída do Savarino tem a ver com isso também. Né? Eu tenho certeza na realidade. Então é isso, meus amigos. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios sobre o Savarino. Mas minha expectativa tá alta. Eu acho que o Savarino vem também. Eu acho. Eu tô aí. Eu acho que o Fluminense tá vindo para fazer uma das melhores janelas que já fez aí. Eu não sei sua opinião, mas a minha é essa. São jogadores que chegam para ser titulares, jogadores que chegam para elevar o nível, né? Como o James, né? O Arana, agora o Savarino. E a gente vai falar agora do incrível Hulk, né? Eu sei que muita gente já não aguenta mais falar do Hulk, gente. Desculpa. Mas a informação que saiu hoje do GE e acaba de ser confirmado pelo Itatiaia. Por que eu esperei para gravar esse vídeo? Porque eu já não aguento mais informação de forma barrigada em relação ao Hulk, né? Já tentaram barrigar o Hulk, lá ele, muita coisa. E, pediu rescisão, aí não tinha pedido. E não sei o que lá, e não tinha feito. Então, assim, eu esperei o Itatiaia. Por que eu esperei o Itatiaia? O Itatiaia é melhor que o GE? Não é isso, não. É porque o Itatiaia é uma fonte que é praticamente dentro do Atlético, né? Dizem aí as boas línguas que o Itatiaia tem os mesmos donos da SAF do Atlético. Algo nesse sentido. Então, os caras têm informação lá de dentro, né? E o que aconteceu agora é que o Itatiaia acabou de confirmar essa informação, por isso eu estou trazendo para você. O Fluminense abriu negociação com o Atlético para ter Hulk, tá? Notícia importantíssima, pessoal. Olha o peso dessa notícia. O que a gente tinha era Fluminense e o staff do Hulk. Olha, a gente tem um projeto de tantos anos para o Hulk nos ajudar. A gente enxerga nele ser importante para o nosso ataque. Zubeldia também ligou para o Hulk. Fala, Hulk, olha, você vai ser importante aqui. Nós temos um planejamento incrível para você. Você vai ser o cara aqui do ataque, não sei o que, não sei o que lá. Só que em nenhum momento o Fluminense procurou o Atlético. Por quê? A esperança do Fluminense no primeiro momento, pessoal, era que o Hulk, por toda a história que tem, por tudo que significa para o Atlético Mineiro, o Hulk ia chegar para o Atlético e falar, olha, e aí, consigo minha liberação? O que a gente faz? Não, então o Fluminense acreditou nisso. Não aconteceu, logo, Fluminense não desiste de Hulk. Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense, atualmente ali dentro do futebol, é o cara que está de frente disso, né? E ele entrou em contato com o Paulo Brax, tá, pessoal? É isso mesmo, ele entrou em contato com o próprio Paulo para falar e conversar sobre essa liberação, o que o Fluminense precisa fazer para que Atlético libere Hulk para o Fluminense. Olha o que o Fluminense está fazendo pelo Hulk, gente. Tá fazendo muito, tá querendo o Hulk demais. É o que eu falei, tanto o Savarino e Hulk é um esforço muito grande do Fluminense. Eu acredito que eles são peças ali fundamentais para um projeto do Fluminense, para essa Libertadores de 2026. Não tem nem como pensar diferente. Mas a informação é essa. A novela ganhou um novo capítulo. Antes, quem conduzia a negociação eram os representantes do atleta, né? A Marisa Lígia, que é ali a advogada do Hulk, mas o cenário mudou na noite de ontem. Rafael Menin conversou com Mário Bittencourt e afirmou que negociaria o atacante por uma compensação financeira. A multa rescisória é de 60 milhões de reais. A multa rescisória é 60 milhões de reais. Aí eu te pergunto, qual foi o último jogador que tu viu aí sair pela multa? Eu sei de cabeça. Foi o Gerson no Flamengo, que o Zenit veio e pagou a multa. Eu acho que foi o Zenit que pagou a multa, ou foi o Gerson? Não sei, mas eu sei que pagaram a multa. Mas nesse caso, mas é um caso totalmente raro. É um caso totalmente raro. Lembrando que essa capinha aqui não é minha, não, tá? Essa capinha aqui é da Digníssima, tá? Senão tu olha isso aqui e fala assim, a capinha não é roxa? Não. Olha só, o que acontece? Não tem problema também ter uma capinha roxa. Talvez tua capinha roxa. A minha não é. A minha é transparente. É porque não dá pra ver porque eu tô gravando com o próprio celular. Mas olha só, gente.
Não, o Fluminense não vai pagar 60 milhões do Hulk. Não vai. Eu vou até pegar a informação informação não, né? Opinião. Do nosso querido Manolo aqui do Hora do Flu, e bastidores do Flu, e ele falou uma coisa que é verdade. Eu acho que o Fluminense deve chegar ali nos 10 milhões, 15 milhões ali para tentar liberar o Hulk, tá? Por quê? Por mais que a multa rescisória seja isso, o próprio Atlético já confessa, né, que existe uma negociação para reduzir esse valor. Né? Então o Fluminense agora está negociando. Hoje, né, o Mário entrou em contato com o Paulo Brax, tá bom? Diretor de futebol do Galo, e confirmou o interesse do clube mineiro em vender Hulk para o tricolor. Então deixa eu só te falar uma coisa. Lembra daquela história toda, pipipi, popopó. Ah, mas o Hulk a gente não quer a saída dele, a gente quer ficar com ele é maravilhoso, ele é incrível. Tudo isso, gente, era um grande teatro. Porque o próprio Atlético já tinha permitido com que Hulk e o staff do Hulk procurasse clubes. Vocês sabiam disso? Mas o próprio Atlético permitiu que iria ouvir as propostas. Por isso que o Fluminense se interessou em Hulk. Gente, é por isso. Aí depois na mídia fica, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, aquela história para boi dormir. Hulk, após o seu esclarecimento, deixou muito claro isso também, que o Hulk de nenhuma maneira procurou outro clube, né? Foi o próprio Atlético que permitiu com que as propostas fossem ouvidas, né? E com isso, hoje tem a confirmação aqui do GE, que o Paulo Brack, diretor do futebol de Galo, confirmou o interesse do clube mineiro em vender o Hulk. Então o Atlético também quer vender o Hulk. E, Thiago, e por que não aconteceu uma liberação? Não aconteceu uma liberação porque o Atlético quer compensação financeira. O problema é só o dinheiro. Mas eles não pretendem ficar com o Hulk. Nunca pretenderam. Né? Então, olha como são as coisas. Tá bom? Então isso, gente, basicamente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Basicamente, se coloca o Hulk dentro aqui, né, do CT Carlos Castilho, dentro do Fluminense. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não existe mais clima. Gente, eu falei nos vídeos, gente, o Hulk falou que vai cumprir contrato, mas com que clima que ele vai cumprir contrato? Não tem mais clima nenhum, acabou, não tem mais o que fazer. Né? Está quebrado. O Hulk se sentiu desvalorizado, ele falou isso no seu esclarecimento. Então é isso, Fluminense agora, notícia urgente aí, entrou em contato e está em negociações para ter Hulk para este ano. É o grande nome do ataque do Fluminense aí para resolver os nossos problemas no ataque que a gente teve tanto no ano passado, tá bom? Então é isso, meus amigos. A história do Hulk não acabou e, sinceramente, tá mais próximo do Flu, na minha opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. E você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal do Flu. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal.